Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Preste o máximo de atenção. Eu quero ser objetivo, mas eu quero que você ouça aqui, ó. A gente pode matar alguém com uma lança e pode matar alguém com um canivete. Amém? Hoje eu quero aqui utilizar um canivete de forma objetiva, mas que traga resultados para mim e para a sua vida. 1 Tessalonicenses, eu vou falar de 3 palavras, preste atenção. 3 palavras importantíssimas para todos nós. Primeira palavra, propósito. Repita comigo, propósito. Desejo. Então, qual é a primeira palavra? Propósito. E nós vamos fazer um sinônimo assim de propósito e desejo. Segunda palavra, o conteúdo. Qual é a segunda palavra? Conteúdo. Primeira é propósito. Segunda, conteúdo. Terceira palavra, linguagem. Qual é a primeira? Propósito. Segunda, terceira, linguagem. 1 Tessalonicenses, capítulo, nós estamos estudando neste mês de setembro, começamos agora o livro de 1 e 2 Tessalonicenses. São 2 livros pequenos, para dar um refresco que 1 Reis e 2 Reis sofreu, porque eram 2 livros gigantes. Agora já 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, nem começou o mês, eu já ouvi umas 4, 5 vezes. Que é tão pititico esses 2 livros, mas com tanta riqueza. E hoje eu queria só dar um panorama rápido de algumas coisas importantes dentro dessas 3 palavras, dentro deste livro de Tessalonicenses, e nós vamos no decorrer do mês buscarmos mais riqueza neste livro, porque tem muita coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Qual é a primeira palavra? Propósito. Dentro de propósito, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, ganhando tempo, já vou ler direto. 1 Tessalonicenses, não feche depois, que nós vamos passear um pouquinho por Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Nós estamos falando a respeito de um discipulador. Repita comigo assim: o propósito, o desejo de um discipulador precisa ser o que este texto diz. O que é que você precisa desejar para os seus filhos, para aqueles que frequentam a sua célula, para aqueles que você está cuidando, ama e valoriza? Está aqui. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele está falando que aqueles que nós amamos, nossos filhos, biológicos e espirituais, nós precisamos cuidar deles. Eles precisam ser santificados, preparados, cuidados, consagrados. Espírito, alma e corpo. Não adianta cuidar só do espírito. Não adianta cuidar só do corpo. Não adianta cuidar só da alma. Porque nós precisamos ser cuidados das 3 coisas. O espírito, quero fazer aqui um paralelo de quando os nossos filhos, não adianta, meu irmão, você precisa levar o seu filho a ter uma experiência com o espírito de vida. Porque enquanto o seu filho não tiver uma experiência de novo nascimento, eu não quero saber se ele toca, eu não quero saber se ele faz alguma atividade, se ele faz teatro, o que ele faz na igreja. Ele precisa ter uma experiência com o Espírito Santo de regeneração. Estáveis mortos e agora vocês foram vivificados no Espírito.
O nosso espírito estava morto para Deus. Mas a partir do momento que os nossos filhos, que os nossos discípulos têm um encontro com Deus, eles são vivificados. Como nós precisamos checar isto? Checar isto. Nós, muitas vezes, irmãos, ficamos preocupados com os nossos filhos, com a ação deles em uma empresa, em uma escola ou em um namoro. Preste atenção. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito quer trazer a nós. E às vezes, a gente já logo de cara, vamos mudar de escola, o problema é o namorado, o problema é a namorada, o problema é a empresa, o problema é o bairro. E a gente gosta disso, de folhas. E nós vamos trabalhar um pouco mais isso lá na frente. Que é justificar a atitude dos nossos discípulos, atribuindo a um fator externo. E a gente esquece, sabe por que ele é assim? Porque ele estudou, porque ele viveu, porque quem era o pai, porque quem era a mãe, porque olha o lugar aonde ele está. Deixa eu dizer uma coisa. Até quando você vai negar a raiz? A raiz se chama uma natureza adâmica, pecaminosa. Mas você viu o que fizeram? Não, eu vi a natureza dele sendo manifesta. Como nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós como pais, às vezes os filhos começam a namorar, ou os filhos mudam de escola, a gente diz que a escola estava pegando pesado, a gente diz que a empresa foi injusta, a gente diz que aquele namoro está trazendo más influências para o meu filho ou para a minha filha, e a gente, na realidade, nós estamos querendo encobrir que, na verdade, o nosso filho, a nossa filha, tem um problema muito mais sério. Cuidar do espírito. Seus discípulos já tiveram uma experiência de novo nascimento. Não, mas eles tocam, eles cantam, eles atuam. Olha, é um bom menino. Não quero saber se ele é um bom menino. Eu quero saber se seu filho espiritual já teve uma experiência de novo nascimento. O espírito dele está vivo para Deus. Irmãos, quando a gente muda a raiz, as folhas vão mudar também. Agora, quando a gente quer ficar trocando a folha, o problema não é a folha, o problema é a raiz. Nós precisamos olhar com uma lupa. E às vezes, a escola, o namoro, o problema na vizinhança é Deus querendo mostrar que até quando você vai se fazer cego. E sabe o que Deus está fazendo? Usando aquele problema para colocar em você um óculos. Nossa, irmão, eu achei que eu não enxergava, agora que eu não enxergo nada. Deixa eu dizer uma coisa a você. Às vezes, as dificuldades que estão acontecendo na nossa casa, com os nossos filhos ou com a gente, estão sendo permitidas por Deus para mostrar que a gente não estava vendo. E isto aqui, estas dificuldades estão vindo só no lupinha de Deus para você ver o que você não estava vendo. Aí a gente reclama do óculos. O problema não é o óculos, já estava lá. Deixa eu abrir uma coisa para você. Você sabia que um monte de gente, um monte de pais, que os filhos começam a ter problemas com o homossexualismo, que biblicamente Deus não aprova?
Mas o pai e a mãe, você vai ver, ele não quer enxergar. Tem cara, não tem, eu vou só brincar. Tem cara de Fanta, cabelinho de Fanta. Não, seu cabelo é bonitinho, viu, filho? Mas ó, você pergunta pro pai, Coca-Cola! O que é isso? Entenda, deixa eu, que eu tô querendo só colocar, tô usando o paralelo, que às vezes o filho é mentiroso na escola. Não vou usar o homossexualismo que, mas deixa eu dizer uma coisa, às vezes o filho é mentiroso na escola. A professora já tentou falar para você, mas sabe o que ocorre? Você não quer enxergar. Aí ocorrem alguns problemas na escola, você não quer ver, e Deus está mostrando que seu filho precisa de ajuda, seu filho precisa de socorro. Mas sabe o que ocorre? Você não quer enxergar. Isso não é pai, isso é criador. Deus não quer criador, Deus quer discipuladores. Discipuladores, pais, que a gente não sabe como fazer, mas pelo menos há uma inquietação, Ju. Não sei como resolver, mas eu estou identificando, porque o maior problema é o não identificado. É o não identificado. E Deus está aqui, na primeira coisa, chamando a minha e a sua atenção, de quem é pai, quem é discipulador, tem um propósito, um sonho. Qual é o sonho em relação a um discipulador verdadeiramente responsável? Tem pastor aí que não quer saber da vida dos caras. Tá tocando, tá cantando, tá servindo a igreja, tá dando dízimo. O que você faz da porta para fora da igreja, eu não tô nem aí. Eu quero dizer uma coisa, que nós não somos assim. E tem gente, Beto, que não gosta de vir para cá. Não vai se sentir bem. Sabe por quê? Porque aqui a gente vai se meter com a sua vida. Nós vamos entrar mesmo. Por quê? Porque quem ama se preocupa. A Bíblia diz que o pai que ama corrige o seu filho. Não é que agride, é que chama atenção, é que demonstra que está preocupado. Filho, cuidado. Filho, eu tenho qual é a primeira palavra? Propósito. Eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um sonho. Um pai que não tem sonho não é um pai, é um dono de fábrica. Deus chama eu e você para sermos discipuladores. O que é um discipulador? Alguém que sonha com alguém, que se preocupa, que faz planos. Planos em que área? Espírito, alma e corpo. Nos preocupamos, chamamos atenção, cuide da sua saúde. Chamei a atenção do Josimar, falei assim, filho, você voltou a passar do peso. Preocupado, né, com ele. Aí sabe o que ele falou para mim? Igualzinho você. Falei, obrigado. Então vamos nós dois cuidar um do outro. Eu me meto na vida dele e ele se mete na minha. Mas porque a gente se preocupa. Se preocupa porque a fatura demora, mas ela chega. Os nossos filhos vão querer comer o que todo dia pela manhã? Bolacha recheada, Doritos, hambúrguer. Quer comer aonde? Restaurante vegetariano? Não, quer no McDonald's. Entendeu? Agora, o pai insano, louco, deixa o filho comer o que quer. Faça o que você quiser. Lá na frente ele vai reclamar. O filho gosta quando você fala assim, filho, o cara já está deitado. Você já escovou os dentes? Mãe! De novo, mãe! Como de novo, filho? Tem que escovar toda hora. Aí o que ele fala? Escovei. Aí o pai esperto, a mãe esperta. Quando você escovou? Não, já escovei. Ele escovou ontem. Não é assim os pais? Não é? Mas qual o pai inconsequente
irresponsável. Ah, deixa, não quero ter trabalho. Eu falei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer que eu e você sejamos pais responsáveis dentro da nossa casa e dentro da igreja. Ouça a orientação de Deus. Santifique-se. Busque a Deus. Cuide do seu espírito, da sua alma. Cuide do seu corpo. Cuide do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Porque um discipulador tem propósitos e sonhos. Se você está em uma célula que o seu líder não sonha com você, mude de célula. Mude de célula. Porque um líder se preocupa. Semana passada foi a primeira vez que você veio do culto depois do batismo, né? Aí o seu líder chegou para mim e falou assim, tô aqui, o nome dele e da esposa. Você trate de falar o nome dele, você cuida bem dele. Eu tô cuidando bem dele. Essa semana aconteceu isso e isso. Aí eu falei, eu liguei. O cara tá sonhando com você. Ele quer que você me substitua logo. Né? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Um pai, um discipulador sonha com seus filhos. Procura gente, liga para ele, entra em contato, dá um abraço. Eu fico feliz com alguns de vocês que chegam para mim, que fazem a mesma coisa. Pastor, eu trouxe hoje uma prima minha, eu trouxe um primo meu. Depois não vai embora sem dar um abraço. Queria que você... A pessoa está externando o quê? Que ela tem um sonho, que ela tem uma preocupação, que ela está fazendo, ela quer que um dia aquele cara alcance, que aquela pessoa, viu? Irmãos, nós precisamos sonhar com outras pessoas. Sonhe não só com quem, não sonhe só com a sua filha e com seu filho. Sonhe abençoar outras pessoas também. Viu, irmãos? Qual é a primeira coisa? Propósito. Deus quer cuidar de você em que áreas? Espírito, alma e... Segunda palavra. Qual era? Conteúdo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Quem achou, diga eu achei. Você achou, Fernando, aquela projeção que eu pedi? Então já pode colocar para mim. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós, por amor de vós. Primeiro, o último, que vamos começar pelo fim. Tudo que nós fazemos precisa ser motivados pelo amor. Agora, duas coisas importantes nesse texto, que é conteúdo. Todos nós precisamos destes dois conteúdos, todos nós, que é ensino, palavra e poder. Nós temos aqui na nossa igreja o nosso ID, que ela é voltado para quem? Quem é que dá aula de firmes e constantes? Quem é? Firmes e constantes. Vem cá, quem é que dá aula firmes e constantes e o formando discípulo, que é o Siga-me? Quem é que dá essa aula? Então vem cá. E é o Doni também, né? Vamos lá, Débora, vem cá representando seu esposo, filho. Vem cá, Walter Tubac aqui. Vem cá, filho. Vamos seguir a ordem aqui. Aí nós temos o pessoal que dá esses dois primeiros, é uma sala só, que é firmes e constantes e Siga-me. Para quem é destinado este material? Para quem acabou de entregar, como Beto e outras pessoas que acabaram de entregar a vida para Jesus. Precisam conhecer os fundamentos da fé. Precisamos saber o que é que Deus fez, o que é a natureza adâmica, o que são os frutos do Espírito, os frutos da carne, o velho homem. Aonde a gente aprende isso?
Aqui, ó. Por quê? Porque você está em uma igreja que nós queremos que você tenha ensino, que você tenha esqueleto, que você saiba a razão da sua fé. Porque igreja, irmãos, não é um clube. Ó, Silvio Santos não está aqui. Está aqui, Silvio Santos, vem aí. Não, aqui não. Então você precisa de conteúdo. Primeira fase, quem está chegando precisa de palavra. Nós estamos seguindo o modelo bíblico. Estivemos entre vós com palavra. Ah, pastor, eu não gosto de palavra. Quando o vento bater, você vai embora. Porque não tem coluna, não tem alicerce, não tem substância da fé. Você sabia que um monte de gente que já recebeu milagres abandonaram a fé, depois fizeram um monte de coisa louca porque não tem palavra. O evangelho consiste primeiro em palavra. Depois disso nós temos o maturidade. Quem é que dá aula de maturidade? Cadê? É o Altair e a Shirley. Vem cá, Shirley. Quem junto? Vamos lá, aqui, filho. Aqui, ó. Que é o segundo material. Qual é o segundo material? Agora, na realidade, vai rever as mesmas coisas do Firmes e Constantes do Siga-me, só que agora vai com uma profundidade maior. Agora nós vamos, ó, como diria, né? Nas profundezas das profundidades. Nós vamos pegar coisa com mais conteúdo. Porque agora nós não vamos mais nos rudimentos da fé, nós vamos mais com profundidade em algumas coisas. É a sala do maturidade cristã. E depois do maturidade cristã, nós temos os sempre abundantes. Quem é que dá os sempre abundantes? Vem aqui, Ayrton e Mara. Para quem é os sempre abundantes? Um dia eu quero ser um pastor. Um dia eu quero ser um líder de célula. Um dia eu quero ser um supervisor. Um dia eu quero cuidar de muita gente. Eu quero ser preparado para ser um líder. Que dicas, que orientações, quais os hábitos de um líder? Vai se estudar os 8 hábitos de um líder eficaz. Por que tudo isso? E nós temos o Fé e Finanças, que está sendo dado, cadê? Lincoln e Devani, vem cá, filho. Aqui, ó. Que é porque tem gente que já fez Firmes e Constantes, já fez maturidade, já fez o Siga-me e precisa. Nós vivemos em uma época que a Bíblia fala muito, nos ensina muito a respeito de fé e finanças. Nós pegamos 2 irmãos que vão trabalhar muita coisa, fazendo um paralelo bíblico de tudo aquilo que está acontecendo hoje na economia do nosso país e do mundo. Agora, qual a minha função como igreja? Dar a você a palavra, substância, ensino, cresça na palavra. Agora o que as pessoas querem? Ele disse, palavra e poder. Tem que ter poder? Tem que ter poder. O que é o poder? Se começarmos a orar, ei, fogo, olha o sapatinho de fogo aí, ó. Nesse templo treme. Isso é importante? É importante, precisamos. Só palavra. Ficamos, se tivermos só ensino, a gente corre um risco de ficar chato, crítico, analítico, frio. Poder, só poder, a gente corre o risco de ficar, o quê? Místico. Tudo é o capeta. Foi o diabo, foi o demônio. Foi o diabo, foi o demônio. Eu não estou sentindo. Tem um monte de gente que abandona a vida de igreja porque não está sentindo. Sabe por quê? Porque é uma fé fundamentada somente em sentimento. Nós precisamos da palavra e precisamos do poder. Precisamos da junção das duas coisas. Precisamos do conhecimento, que é o que o texto diz. Nós precisamos ter conteúdo, irmãos. Olha o que está acontecendo agora no meio político. Olha a loucura. Aqui está só a gente, né? Tem um político que está com um discurso lindo e maravilhoso. Vocês já sabem quem é. Não vou falar o nome.
O discurso é lindo. E eu sou às vezes tentado a votar nele. Por causa de um discurso aí. Porque nas redes sociais ele está bombando. Agora, o que é que me preocupa? Que quando você olha para a história dele, ele não fez e nunca lutou por nada do que ele está falando. Aí qual é a minha preocupação? Ele é vendedor, porque o vendedor sabe que você gosta de ouvir. Ou ele realmente quer aquilo? Me bate uma dúvida. Vocês estão entendendo de quem eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou tocando? Porque o discurso dele, para nós, povão, é maravilhoso para muita coisa. Mas o que é que me preocupa? É que quando você olha a história dele, nós não estamos falando de um político de 18 anos. Nós estamos falando de um cara muito rodado na política. E quando você olha a história dele, ele nunca fez aquilo que ele está prometendo fazer. O que eu estou só chamando a sua atenção? Que nós, povo de Deus, precisamos ser pessoas inteligentes. Porque quando nós temos um encontro com Deus, nós recebemos a mente de Cristo. Estude as coisas antes de tomar decisões. Seja uma pessoa esclarecida, não seja máquina de manobra de ninguém. Tanto na igreja, como fora da igreja, em todas as áreas deste mundo. Estou querendo chamar a sua atenção que nós precisamos de palavra. Porque esse mundaréu de religiões, porque as pessoas aceitam um monte de coisa sem conhecer nada. Muitos de nós viemos do catolicismo, já mencionei isso várias vezes. Nossos avós assistiam às missas em latim e saía da missa dizendo: que missa maravilhosa, não entenderam nada. Mas eles saíam dizendo: nossa, o padre hoje estava inspirado. Mas o que ele falou? Não sei, ele falou assim. É verdade o que eu estou falando ou não é? Verdade, irmãos. Precisamos de conteúdo. A Bíblia diz que nós precisamos estar prontos a dizer a razão da nossa fé. Creio por causa disso. Está escrito isso. A palavra de Deus diz isso. Quando Jesus foi confrontado por Lúcifer, por Satanás, ele usou o quê? A palavra. Precisamos da palavra. Só a palavra não. Precisamos de uma vida de poder, de unção, de autoridade. Mas nem só uma coisa, nem só outra. Precisamos de poder, precisamos de unção, mas precisamos de palavra, ensino da palavra. Isso está falando a respeito de conteúdo. Eu e você precisamos de conteúdo, palavra e poder. Obrigado, irmãos. Terceiro e último ponto. Palavras e linguagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Achou aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Diz lá: vamos voltar aqui primeiro? Vamos lá. Repita comigo assim: eu, como discipulador, preciso ter um propósito, desejos em relação aos meus discípulos. Diga assim: segundo, eu preciso dar aos meus discípulos conteúdo, porque senão o vento vem, o calor vem e eles se perdem. Repita comigo: os meus discípulos precisam de palavra e de poder. Nem só palavra e nem só poder. Das duas coisas. E terceira e última, os nossos discípulos precisam de uma linguagem. Olha a linguagem do reino. Linguagem do reino. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2.
Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do seu trabalho, do seu amor, da sua paciência, da sua esperança no Senhor, diante do nosso Deus. Sabendo, amados irmãos, tá cheio de mel aqui, cheio de mel. Vá para 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, por vocês, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de vocês abunda uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos em vocês, por causa da vossa paciência, da vossa fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Olha só, o cara está falando só coisa boa. Ele está enxertando no coração dos irmãos coisa que levanta, que fortalece, que anima. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Primeiro era propósito. Preciso ter um sonho, desejo, um alvo. Segundo, eu preciso de conteúdo. Terceiro, eu preciso ter uma linguagem profética. Eu preciso dizer para os meus filhos aonde eles vão chegar. Ouça aqui, já falei várias vezes, vou repetir. Deus não vê como você está, Deus vê como você estará, Maria. E nós precisamos agir assim com todos. Deixa eu dizer uma coisa. O importante no reino de Deus não é o que você faz, mas é o que Ele fez por você. Você não vai tomar ceia hoje por aquilo que você fez hoje, por aquilo que você fez este mês. Você vai tomar ceia hoje por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Você continua sendo indigno. Você continua sendo alguém carente da glória de Deus, da misericórdia. Não importa o que você faça, Adriana, você continua sendo uma miserável sem a graça e a misericórdia dele. Como nós precisamos entender isso, irmãos. Achegai-vos diante de Deus com um coração quebrantado, contrito. Você e eu não merecemos nada, 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 nada. Não estamos aqui por aquilo que nós fizemos, Marcelo. Nós estamos aqui por aquilo que Ele fez. Dá para você levantar a mão para os céus e dizer: Senhor, obrigado. Eu não estou aqui por aquilo que eu fiz, eu estou aqui por aquilo que o Senhor fez. E eu quero te dizer obrigado por aquilo que o Senhor fez. E aplauda Ele e diga obrigado. Agora aqui, apaga para mim todas as luzes. Nós vamos ver um vídeo e eu quero que você preste atenção. O Denis colocou no nosso grupo, e quando eu vi aquilo, falou: Senhor, eu preciso tratar isso. Algo tão simples, mas importante. Preste atenção neste vídeo. Segura um pouquinho, Parece ser uma criança. Ouça aqui, esta experiência é verdadeira. Eu quero que você pense não na plantinha só, mas que você pense em tudo na vida. Para você, viu, Dona Maria, vocês lá na escola, o que sai da boca de vocês, para as pessoas que estão perto de você. Deixa eu dizer algo para você. Olhe para mim aqui. Tudo que sai da sua boca influencia alguém. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que você fala quando você está nervoso. Porque palavras são sementes.
Cuidado com as sementes que saem da sua boca, com aqueles que você tem um propósito e tem enxertado um conteúdo. Como eu preciso tomar cuidado com aquilo que sai da minha boca em relação a vocês. Cuidado com o que sai da sua boca em relação àqueles que são seus discípulos. Porque tudo que sai da sua boca parece bobeira, mas está produzindo um efeito. Ouça aqui, vamos participar da ceia agora. Mas ouça, que eu quero chamar a sua atenção. Cuidado com o que você fala no momento de nervosismo. Ah não, foi num pico. Por causa de um pico, Moisés deixou de entrar na terra prometida. Foi só um boom. Ah, mas eu perdi a cabeça naquele momento. Cuidado. Por isso Davi dizia: Senhor, põe um guarda na minha boca, para eu não pecar contra ti. Como nós precisamos, irmãos, construir na vida das pessoas, levantar as pessoas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoe as pessoas, levante as pessoas, anime-as, sonhe com elas, não seja um irresponsável, trabalhe com elas, sonhe com elas, fortaleça-as. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O assembleano usa uma expressão que é o deixa Deus te usar, vaso. Então os vasos e as vasas, não vou falar para você vazar aqui, mas deixe Deus usar você, onde você estuda, onde você trabalha. Elogie, reforce as coisas que elas estão fazendo de certo. Tenha um projeto de mudança, de melhoria. É assim que Deus fez conosco. Todos aceitaram? Não, a Bíblia diz: Deus veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Mas Ele fez o papel dele. O que era para Ele fazer, Ele fez. Como eu e você precisamos fazer o nosso papel. Fazer o nosso papel. Tenha um propósito. Tenha conteúdo na relação com seus filhos. Tem igreja que gosta de sair, passear, um monte de evento. Mas peraí, seus filhos estão crescendo, amadurecendo. Nós temos aqui de terça-feira os dias. Agora todos estão vindo para buscar o crescimento? Não, tem gente que... Não, eu gosto de vir quando eu gosto, quando me atrai. Eu nunca gostei de ir para a escola. E eu tive que ir para a escola a vida inteira. Por necessidade, não por gostar, porque eu preciso. Sabe, irmãos, a grade está aqui. As células estão aí. Agora, eu não tenho como. Porque enquanto é bebezinho, a gente brinca de aviãozinho, né? Abre a boquinha, o avião vai pousar. Boquinha, lembra? Mas tem uma hora que não dá mais. Porque já não é mais criança. Nós precisamos nos estimular uns aos outros.